Olá, eu sou o pastor Valdir Veiga. E eu, o presbítero Edson Boaventura. E este é o programa Mistérios e Curiosidades da Bíblia. Olá pessoal, estamos de volta aí com o programa Mistérios e Curiosidades da Bíblia e hoje é a segunda parte sobre o Covid-19, o coronavírus. Seria o prenúncio do fim dos tempos? Seria um sinal do final dos tempos? E aí? E aí? Antes de a gente começar esse segundo programa, a parte 2 desse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal se você não for inscrito. Ative o sininho de notificações e curta o vídeo, dê o seu like, o seu joinha. Compartilha adoidado, né? Bastante, nos ajude. Isso aí. Ó, se você também não viu o vídeo anterior, que essa aqui é a segunda parte, Isso. eu vou deixar aqui nas descrições o vídeo anterior, porque é interessante você acompanhar toda essa trajetória, essa história e linha de raciocínio. Exatamente. Até porque se você não assistiu o primeiro vídeo, talvez tem coisas que nós vamos falar aqui que você não vai entender. Então volta lá e assiste. É isso aí. Tá? E aí, vamos para a Bíblia? Vamos. Então vamos. No primeiro vídeo, a gente lê um texto, eu vou ler ele aqui outra vez, que está lá em Mateus capítulo 24, versículos 3 a 8. Olha só. E estando assentado no Monte das Oliveiras, no caso Jesus, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ou seja, o fim do mundo já é uma incógnita, uma dúvida há muito tempo, né? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Das dores. Então, E aí? Covid-19 é o quê? É ou não é o sinal dos fins dos tempos? É ou não é? O que você acha? Eu Vamos para a Bíblia? Vamos. Eu vou repetir aqui o que eu disse no primeiro vídeo, que é muito importante. A Bíblia não fala do final, do fim das coisas, né? Do fim do mundo. É um processo de transformação. Não vou dizer tudo aqui, mas no primeiro vídeo a gente fala sobre as dispensações. Isso, são 7, né? São 7. 7 dispensações. Mas dá uma olhadinha lá, que aí você vai aprender. Isso, aí você vai ver que legal. O primeiro vídeo está muito, muito bacana. Uhum. Qual que é a questão aqui? O Apocalipse, quando as pessoas leem Apocalipse, elas só enxergam a tragédia, né? Isso. Os eventos narrados ali, em sua grande maioria, ele está reservado para o final da sexta dispensação que a gente está, que é a graça, e depois vem a sétima dispensação, que é o milênio. Uhum. Ele marca a parte final dessa época da graça que a gente está vivendo. Esses eventos catastróficos, essas tragédias que as pessoas veio do Apocalipse, né? A natureza, né? Toda Pandemias e tudo que é. bagunçada aí, né? Exatamente. Terremoto, vulcão entrando em erupção. Você viu aí outro dia tinha 15 vulcões dando sinais aí de movimentação. Não chegaram a explodir, acho que só foi 1 ou 2, Sim. mas eles ficaram dando algum sinal. Então isso é sinais de que o fim dos tempos está próximo. E aí que tá a chave da questão. E tem um outros sinais? segredinho. Tem outros sinais? Tem. A gente vai falar pro pessoal Hoje a gente vai falar dos sinais. Então, legal. Que aí o pessoal já vai ficar antenado para saber quando que o final do mundo tá próximo aí, né? Já tá às portas. Exatamente. Né? Esse período do Apocalipse a gente conhece como Grande Tribulação. Vão ser um período de 7 anos estudando a teologia clássica que eu já falei lá no primeiro vídeo. Uhum. O que vai desencadear esses eventos
que a gente chama de grande tribulação? O arrebatamento da igreja. Quando a gente fala de arrebatamento, a gente tem linhas diferentes de raciocínios. Tem os pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas, os pós-tribulacionistas, que eles creem que a igreja vai ser arrebatada em períodos diferentes. Uns creem antes, outros creem no meio da tribulação, durante e outros depois. Ou seja, alguns acreditam que a igreja passa. Mas, na teologia clássica ortodoxa, né, existe uma linha de raciocínio, que é a linha que eu adoto, que é a pré-tribulacionista. Então, o que desencadeia esses eventos é a retirada da é a igreja retirada da igreja. antecipadamente. Isso. Mas e aí? E os sinais? Olha só, a Bíblia, ela dá alguns indicativos. Se alguém vier com a data que o mundo vai acabar, como já vieram antes, a gente falou no primeiro vídeo, né? Nostradamus, os maias. Se alguém vier com uma data, é mentira. Nós sabemos que o período tribulacional vai durar 7 anos, mas o que desencadeia é o arrebatamento. E quando ele vai acontecer? Só Deus sabe. Nós não sabemos. Não é? Só que a Bíblia deixou alguns sinais. E é isso que a gente vai falar. E um deles, sim, são as pestes. E o Covid-19 está aí nesse bolo. É uma peste. Então vamos lá. Primeiro sinal que a Bíblia fala, quando a incredulidade das pessoas aumentarem. E desde que o mundo é mundo, existem incrédulos. Isso está na segunda carta de Pedro, não é isso? Exatamente. Capítulo 3, versículos 4 a 13, ali a gente vai ver isso aí. Fala da incredulidade, né? Isso. Quando as pessoas deixarem de crer, é que já está às portas dessa transformação. Mas aí eu vou fazer uma pergunta capciosa aqui. A incredulidade, ela existe já desde que o mundo é mundo. Tem um monte de E gente aí? que não acredita. Até na época de Jesus tinha gente que não acreditava que ele era o Messias. Né? Então há 2000 anos, sinais, tem um segredinho que a gente vai deixar pro finalzinho do vídeo aqui, que é um negócio interessante. O segundo sinal é a apostasia. O que é apostasia? Negar a fé. Ou seja, hoje eu creio em Deus, hoje eu sigo a minha fé, hoje eu creio na Bíblia, amanhã eu não creio mais. Ou então o que acontece? O cara aí perde um parente, um ente querido, por causa do Covid-19. Isso. E depois fica questionando Deus. Por que Deus matou ele? Exatamente. Por que aconteceu isso? Entendeu? E aí deixa de acreditar. E como não existe resposta para todas as perguntas que a gente tem, né? As pessoas não conseguem entender o porquê de uma coisa e o porquê de outra. Então, a apostasia, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, fala sobre apostasia, é um outro sinal. Mas não tem só isso, não, tem mais. Por exemplo, imoralidade como nos dias de Noé. Quando veio o dilúvio, existia uma imoralidade e o ser humano está perdendo seus valores. E era exacerbado. E a gente tem visto isso. Exatamente. Parece até que o Covid veio como uma espécie de castigo ou de correção de Deus. Porque o que aconteceu? O que a gente viu aí no Brasil, né? Sim. E em várias partes do mundo aí. Carnaval, o pessoal fazendo chacota de Jesus, né? Exato. Então tem uma série de coisas. Você acha que Deus se agrada disso? Com certeza não. Tudo bem que as questões das pestes, isso já está previsto na Bíblia, esses eventos, né? Já tiveram outros Isso. momentos pestilentos, vamos dizer, a peste negra, né? Teve vários a momentos. gripe aviária, A gripe espanhola e tantas outras, né? Mas, por exemplo, essa imoralidade exacerbada que a gente está vendo, como nos dias de Noé, né? A sexualização da criança, coisas que a gente não via há 10, 15, 20 anos atrás. Então existe todo um contexto aí, né? Outro sinal, o esfriamento do amor. Mateus 24:12 fala sobre isso. O esfriamento do amor. As pessoas estão insensíveis. Morreu tantos aqui, morreu tantos ali, morreu... E para nós... morreram tantas pessoas de terremoto. Ok, a gente diz que se compadece, mas por um curto espaço de tempo... E amanhã o dia volta, os problemas voltam, a gente olha só para o nosso umbigo. Então, isso é um outro sinal importante. Só que todos esses sinais que eu estou falando, eles já acontecem há muito tempo. Certo? Outro, do esfriamento do amor, paz fictícia. Esse paz fictícia, ele é um evento que ainda ele não se concretizou. Que isso está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5:3.
É uma paz fictícia. O mundo ainda vive em guerras, em rumores de guerras. Então, mas essa paz ela não seria quando aparecer o anticristo? Exatamente. Que vai propor aí a unificação das moedas, a unificação da religião, Isso. o ecumenismo, tudo isso está por trás. Mas isso já está começando. Com relâmpagos, com né? alguns grandes líderes se reunindo, Exato, né? essas cúpulas, né? Macomunando coisas aí. O G isso, o G aquilo. O governo invisível, né? Exatamente. Essas coisas. Então essa paz fictícia é um sinal ainda que ele não está acontecendo. Mas Então, vai acontecer. Vai acontecer. Então a gente precisa ficar atento. Esse é um sinal importante. Outro, multiplicação da ciência. Aí algumas pessoas perguntam, está lá em Daniel, né, 12. Mas que multiplicação da ciência é essa? Muitos acham que é só a questão da ciência mesmo, da tecnologia, mas não é só isso. Essa multiplicação da ciência é o pseudo-conhecimento de Deus que as pessoas têm. Presbítero, não sei se você tem acompanhado no YouTube, em algumas plataformas, quantos especialistas de Deus. Como se Deus fosse um ser sondável. Ele não é. A teologia, por mais que teo é Deus e logia é estudo, a teologia não tem essa arrogância de estudar Deus. Deus é instudável, né? Se é que existe essa palavra. Ele é insondável. A teologia ela é uma ciência que estuda as manifestações de Deus. Sim. Então não queremos essa prepotência de dizer que estudamos Deus. Não é isso. Mas tem uns e outros aí que fazem isso. Hoje nunca se viu tantos especialistas de Deus e isso faz parte da multiplicação da ciência também. E tem uns absurdos aí de youtubers, né? Que gente, até pastores, né? Falando alguns absurdos de Deus que quando a gente olha assim e tem um pouquinho mais de conhecimento, a gente Sim. fica triste, né? Sim. Com essas coisas. Como é que pode chegar a esse ponto? Porque, de certa forma, é um desrespeito a Deus. Com certeza. E isso faz parte dos sinais, né? Por exemplo, grandes terremotos, fome, pestilência, que é o que nós estamos vendo. Então, respondendo, né, a pergunta, o Covid-19 sim, faz parte de uma composição de sinais que apontam para o fim dos tempos, para o fim das eras, em especial a sexta era, que é a era da graça. Tem outros sinais também, por exemplo, o ajuntamento do povo judeu. É algo que está acontecendo aí. Eles estão voltando para Israel, né? Inclusive Israel está financiando essa vinda, né? Do pessoal que era judeu para a terra natal, que é Israel. E esse presbítero é um relógio muito importante. Esse é um relógio muito importante. Esse ajuntamento do povo judeu, que está descrito em Lucas, né? Jeremias Está também. descrito em Jeremias. Esse ajuntamento, ainda não nas proporções que indiquem esse sinal, tá? Mas já existem. Por exemplo, já existe judeus milionários que já tem toda a estrutura, a maquete do terceiro templo pronta para ser construída. Em 3 meses ele é construído, mas faltam algumas coisas acontecerem para isso. Eu estive lá em Israel acontecer. com o pastor Maurício e nós vimos esse novo templo, os instrumentos já estão construídos, como que vai funcionar. Inclusive os levitas estão sendo treinados para atuar como atuavam naquela época, né? Isso. No Antigo Testamento. Com a mesma metodologia. Mesma metodologia, exatamente. Já os turnos dos sacerdotes. E é muito dinheiro que os judeus ali despejam para que isso seja concretizado. Exatamente. E esse é um sinal importante. Por exemplo, falsos cristãos, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, ódio, falsos profetas, multiplicação da iniquidade, tudo isso. E eu lembrei de um negócio aqui que é curioso também. Em Lucas 21, diz lá também de um sinal, sinais prodigiosos no céu. Exato. Poderia ser os OVNIs aí, porque nesse tempo de pandemia
tem aparecido muita coisa luminosa no céu aí. Sim. Algumas coisas são explicáveis, são balões aí que o pessoal Fenômenos. tá soltando, saco de lixo, o satélite Starlink, O Starlink, que tá exatamente. passando aí, mas tem algumas coisas que realmente a gente fica assim, seria o prenúncio também, junto São com fenômenos inexplicáveis, né? porque Jesus falou isso, né? Sim. E ficou registrado no livro de Lucas, no capítulo 21. Não especificamente a este evento, né? Que a ufologia estuda, por Sim, exemplo. Mas sobre tudo que acontece no cosmos. por coisas, mistérios, né? Isso. Prodígios luminosos. Exatamente. Pode ser até um cometa, de repente, chegando, né? Que tenha, de repente, um grande clarão, grande Isso. luminosidade que seja visto por Asteroides. muitas... Asteroides também caindo, Enfim, de repente, na no Terra. no próprio Apocalipse fala, né, de um asteroide que vai atingir a Terra chamado Absinto. Uhum. Então, assim, tudo são sinais e o Covid é um deles. Agora, pra gente finalizar aqui, tem uma coisa que é interessante que tá no texto que nós lemos de Mateus 24, bem lá no finalzinho, a última parte, né? Eu vou ler aqui de novo, que aqui tá o segredo, presbítero. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Se a gente for estudar as etimologias das palavras no original, algumas versões chamam de dores de parto. E aqui está a questão. Quando a mulher está para dar à luz, ela vai entrar em trabalho de parto, né? Ela começa a sentir as dores de parto, o princípio das dores. Então, estas contrações, elas acontecem com uma intensidade pequena e num intervalo maior, certo? Certo. Quanto mais vai se aproximando o tempo do neném sair, né? De a mãe dar à luz, estes eventos eles acontecem com mais frequência, num curto espaço de tempo e com mais intensidade. Ou seja, as dores elas vão aumentando e num curto espaço de tempo. Então, se uma contração levava entre uma e outra 10 minutos, 15 minutos, próximo ao nascimento, próximo à mulher dar à luz, o intervalo entre uma contração e outra são segundos. E ela cada vez mais intensa. Isso a gente poderia explicar como quando mais sinais a gente tiver junto, mais próximo um do outro, que está na hora de haver uma grande transformação, ou seja, um nascimento ou uma novidade das coisas. Então a gente poderia dizer que para anteceder uma novidade ou um avivamento ou algo que vai trazer uma grande alegria da parte de Deus, primeiro tem que vir a crise. Sim. Tem que vir os problemas, as tribulações. Então, tudo indica que tem que se passar por esse processo de crise para que lá na frente a gente tenha a restauração e seja transformado por esse propósito de Deus. Tudo que a gente olhar na Bíblia, dos grandes ajuntamentos, das grandes conquistas, elas eram precedidas de sofrimento, de luta e de crises. Mas o segredo está exatamente aqui. Então, quando estes sinais que a gente acabou de dizer, porque ali fala do princípio das dores, então o princípio das dores começou lá em Mateus. Já começou Estes sinais já existem desde lá, mas são só os princípios. Então, o que está dizendo o texto? Que quando esses sinais começarem a ser mais intensos e num espaço de tempo menor, está pronto para acontecer o evento do arrebatamento, da grande tribulação e aquilo que a gente chama do fim dos tempos, que na verdade não é o fim do mundo, mas é uma transformação corpórea, cósmica, espiritual, tudo que ainda vai acontecer. Então tá respondido aí, né, pessoal? Beleza? Vocês gostaram? Se gostaram, clica no joinha, nos acompanha aí nas redes sociais. Por favor. Né? E até o próximo programa. Mistérios e curiosidades da Bíblia.